Olá você! Estou aqui mais uma vez trazendo mais uma revelação do nosso Deus para compartilhar com você, amém? Que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Abra seu coração e deixa Deus falar profundamente, amém? Tremendamente a tua vida, amém? Glórias a Deus. É isso aí, amados. Quero desde já agradecer a você que está chegando no canal agora. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se, deixe seu like, toque o sininho, marque todas, amém? Quero agradecer a você que tem orado pelo nosso canal, aos intercessores, amém, que tem orado pelos inscritos, que tem orado pela minha vida, pela vida da minha esposa, enfim, por todo esse objetivo que nós temos, nos lançado nesse canal para exaltar e glorificar o nome do Senhor, amém? Então as suas orações vão nos ajudar muito, a gente nunca sair da linha, a gente sempre remar, a gente sempre conduzir o barco na direção que o Senhor nos mandou. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, amados. Eu estou com uma palavra que está na carta aos Efésios. E quem preferir, epístola aos Efésios. Amém? Vamos ler um pouquinho. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 3 ao versículo 12, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito. O que é o beneplácito? É uma aprovação, ou seja, um consentimento de sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9 diz: desenvolvendo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que palavra, né? Que palavra maravilhosa, amados, que vem nos impactar e vem nos despertar, amém? Para seguirmos a vontade do nosso Deus, não é verdade? Glórias a Deus. Então veja bem, todos nós fomos feitos e criados com um propósito para Deus, amém? Está na Bíblia. Porém, além do propósito de Deus na nossa vida, nós em particular devemos ter um propósito para a nossa vida, amém? O que é que eu quero dizer com isso? E para onde vou? E onde quero chegar? Para que quero chegar? Então são essas interrogações que vêm nos despertar para a gente entender verdadeiramente qual é o propósito de cada cristão nessa terra, cada um daqueles que foram chamados por Deus para o seu propósito. Aqui nós aprendemos um pouco sobre o nosso propósito. O que é um propósito? É quando se tem um objetivo, é quando a gente tem um alvo, é quando nós temos a visão, o objetivo daquilo que nós queremos. E qual o nosso propósito? O nosso propósito é Jesus Cristo, amém? Filipenses 2,15 nos ajuda, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Isso é muito profundo, não é verdade? Então veja bem, para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, amém? Não podemos compactuar com a mentira, com a falsidade, com o engano, de maneira nenhuma. Amém? Porque assim nós iremos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, entre a qual nós devemos o quê? Resplandecer, brilhar no meio de tudo isso. Amém? Veja bem, cristãos com propósito, ele tem o quê? Ele tem uma mente sábia. Ele tem uma mente aberta, ele tem um entendimento, ele tem a firmeza. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está lá no versículo
Provérbios 1, no versículo 7. Crentes com propósito também, eles têm ouvidos que discernem e que entendem e obedecem à disciplina do Senhor. Veja o que Provérbios capítulo 15, do versículo 31 a 32 diz: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Tá aí, né? Que coisa tremenda. Crentes com propósito também têm o olhar compassivo. Amém? Olha o que é que diz Lucas no capítulo 7, no versículo 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Está lá em Lucas 7, no versículo 13. Também ele tem lábios encorajador. Amém? Lábios que encorajam aqueles que se sentem inseguros, com medo, pequeno, sem força. Amém? As palavras, olha o que aqui Provérbios 16, 24 diz. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Que coisa profunda, não é verdade? Crentes com propósito também têm mãos que abençoam. Veja o que Provérbios capítulo 31, no versículo 20 diz. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Amados, quando a Bíblia se refere aqui ao pobre, não é só o pobre financeiramente, economicamente não, amém? Mas o pobre do espírito também. Essa é a pior pobreza que pode existir. Ela é muito maior do que a material, do que a financeira, amém? Ela é muito maior porque ela atinge ao espírito. Às vezes tem pessoas que têm condições financeiras, têm dinheiro, têm posição, mas são pobres de espírito, não é verdade? Amém? Então nós precisamos estar alertas a isso, amém? Abrir mão ao pobre, estender as suas mãos para quem? Para quem necessita. E quando a gente fala ao necessitado, a gente não está expressando aqui apenas as pessoas, ajudar uma pessoa que está passando fome, ajudar uma pessoa que está sem dinheiro para comprar o básico, o necessário, não é verdade? Mas também sabe estender a mão para o aleijado, o drogado, aquela pessoa que está ali também pobre de espírito, precisando de uma palavra de Deus, não é verdade? Nós precisamos estar sempre com as nossas mãos estendidas para abençoar essas pessoas. Você me entendeu? Entendeu? Então nós temos que ter essa sensibilidade, amados. Amém? Abrir nossa mão para ajudar a levar a palavra de Deus. Às vezes há uma pessoa que está passando uma crise no casamento, que está com um filho nas drogas, uma pessoa que está vivendo um problema financeiro, um problema de saúde. Amém? Tudo isso aí são o quê? São necessitados. Amém? O cristão com propósito, ele tem o quê? Ele tem os pés firmados na rocha. Veja o que é que diz o Salmo 40 no versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então isso aí é o quê? É aquele cristão que está verdadeiramente ali, ligado a Deus, que construiu a sua casa na rocha, que é Jesus, que construiu a sua vida espiritual no Senhor e na sua palavra, e dela não sai para a direita nem para a esquerda. Esse é o quê? Esse é um filho que tem os pés firmados no seu Pai, que andam nos ensinamentos do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Crentes com propósito, eles têm também, sabe o que? Um coração fiel. Olha o que é que Apocalipse 2, no versículo 10, a parte B, diz: ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, hoje a gente está passando uma crise tão grande, né, de fidelidade. Hoje a gente vê infidelidade nos casamentos, infidelidade nas amizades, infidelidade. As pessoas hoje não cumprem mais, não sabem ser mais fiel. Elas fazem um compromisso e elas não assumem. E às vezes, por quê? Porque muitas vezes fez esse compromisso sem primeiro buscar uma direção de Deus. Fez um compromisso sem entender do tamanho da responsabilidade que ela estava ali assumindo. Então, queridos, nós precisamos, para morar com Cristo, para viver na Nova Jerusalém, nós precisamos ser fiel até a morte. Nunca, jamais trair o nosso Deus. Nunca, jamais abandonar a nossa aliança que temos com Ele. Queridos, hoje a gente vê muitas pessoas chegam nas igrejas, entregam suas vidas para Cristo, começam a caminhar. Aí, na hora que começa a passar qualquer problemazinho,
ou qualquer situação adversa, ela simplesmente abandona, sai do ministério, sai da igreja, se afasta dos irmãos e esquece que ali tem bebês espirituais que precisavam, amém, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor, da sua fidelidade a Deus, para essas pessoas desenvolverem a sua fé, crescerem e darem frutos, amém? Por isso que nós precisamos, amém? O propósito do cristão deve estar dentro do propósito de Deus. A palavra do Senhor é muito clara, ele diz lá em João, capítulo 15, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Então nós precisamos o quê? Dar uma condição. Nós precisamos estar condicionado a Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que eu sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amados, que palavra poderosa, não é verdade? Que nós venhamos a cada dia levar uma vida de fidelidade a Deus. Amém? Que nós venhamos ser fiel na nossa palavra, nos compromissos que nós assumimos. Amém? Sempre buscando a sensibilidade de orar antes e esperar uma resposta do nosso Deus para depois sim firmarmos os nossos compromissos, para que não haja falha, para que não venha. Amado, não tem coisa pior do que você lidar com uma pessoa que não tem palavra. Isso é um desvio de caráter absurdo, que escandaliza a muita gente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora que iremos assumir esse tipo de aliança, de compromisso. Amém? Porque nós temos que entender que nós temos que ser fiel naquilo que nós assumimos. Amém? E naquilo que vamos assumir também. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, mas porque nós temos que entender que nós somos referência. Amém? Nós somos referência dentro de casa, na vida da nossa família. Amém? Você pode ver que quando você comete um desvio, eles dizem, mas não é crente? E crente pode fazer isso? E cristão pode fazer isso? Tu não é da igreja? Você vê que há uma cobrança maior. Amém? Mas se nós andarmos em fidelidade com Deus, Deus vai nos honrar. Amém? E nós não vamos dar brecha. Nós não vamos dar evasão para o inimigo, amém? Usar pessoas para colocar em dúvida a nossa fidelidade. Por isso que aconteça o que aconteça, não abra mão da sua aliança com Deus. Aconteça o que aconteça, não abra mão da sua fidelidade para com Deus, amém? Glórias a Deus. Então, amados, era essa revelação que eu tinha para esse vídeo, amém? Para compartilhar com você, amém? Que você seja muito abençoado. Lembrando aí, nós temos outros vídeos aí no canal que são revelações do nosso Deus, tremenda que o nosso Deus tem dado ao longo da criação do nosso canal, amém? Deus tem falado de forma poderosa e eu tenho certeza que você vai continuar sendo muito abençoado, porque essas mensagens que estão aí saíram do coração de Deus, amém? E nós trabalhamos aqui sempre em oração, buscando a cada dia diminuir, para que nosso Deus venha resplandecer e para que a vontade do Senhor ela venha ser soberana nesse trabalho, amém? Que nós temos realizado através desse canal. Por isso eu agradeço muito a tua participação. Quando você se inscreve, deixa o like, toca o sininho, marca todas, você está sendo ali um parceiro nosso. Você está sendo um pregador do Evangelho junto conosco. Você está evangelizando. Você está cumprindo o ID de Jesus. E Deus vai te abençoar de forma poderosa pela tua fidelidade a Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, toda a sua família. Amém? Foi uma alegria estar com você.